Gênesis 3 acontece no Jardim do Éden, um paraíso criado pelas próprias mãos de Deus. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com seu Criador e com a natureza. Este cenário idílico logo se tornaria o palco de um momento crucial na história da humanidade: a queda do homem. Os eventos em Gênesis 3 romperiam o relacionamento entre Deus e a humanidade, introduzindo o pecado e a morte no mundo. Deus realmente disse: "Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim"? A serpente, mais astuta que qualquer animal selvagem, se aproxima de Eva com uma pergunta sutil. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, senão vocês morrerão. Eva esclarece o mandamento de Deus, explicando que eles são livres para comer de qualquer árvore, exceto uma. Deus os havia avisado que, ao comerem dela, certamente morreriam, uma consequência que Eva entendia. No entanto, a pergunta da serpente plantou uma semente de dúvida, que logo se transformaria em desobediência. Vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que quando vocês comerem dela, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente continua sua campanha enganosa, contradizendo diretamente as palavras de Deus. Essa fruta parece tão boa, tão desejável para ganhar sabedoria. Eva, seduzida pelo fascínio da fruta proibida, sucumbe à tentação. Ela vê que a árvore é boa para alimento e agradável aos olhos, e também desejável para se obter sabedoria. Ela desconsidera o mandamento de Deus, escolhendo acreditar nas palavras enganosas da serpente. Ela dá uma mordida na fruta proibida, cruzando a fronteira da autoridade de Deus. Eva compartilha o fruto proibido com Adão, que está com ela. Aqui, Adão, tome e coma. Tudo bem, Eva. O texto afirma. Ela também deu a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Adão participa voluntariamente de sua desobediência, escolhendo seguir a liderança de sua esposa. Eva, estamos nus. Seus olhos se abrem, e eles se tornam conscientes de sua nudez. Essa nova consciência é de vergonha e medo, não de libertação. A inocência e a pureza que antes caracterizavam seu relacionamento com Deus e um com o outro são destruídas. Eles percebem a gravidade de suas ações, entendendo que desobedeceram ao seu Criador. Envergonhados e com medo, Adão e Eva costuram folhas de figueira para se cobrir. Suas ações refletem seu relacionamento rompido com seu Criador. Não experimentamos mais a liberdade e a alegria da comunhão aberta com Deus. O som de Deus caminhando no jardim agora evoca medo, levando-os a se esconder. Este ato de se esconder destaca uma profunda verdade sobre o pecado. Ele nos separa de Deus. O pecado cria uma barreira de culpa e vergonha, levando-nos a nos afastar daquele que mais nos ama. Deus, em sua onisciência, sabe exatamente o que aconteceu. Ele é onisciente e nada escapa ao seu conhecimento. Mesmo assim, ele escolhe vir ao jardim, não com ira, mas com um desejo profundo de restaurar o relacionamento rompido com seus filhos. No entanto, ele vem ao jardim, buscando um relacionamento com seus filhos. Ele não está lá para condenar, mas para buscar uma conexão genuína e sincera. Sua presença é um convite à reflexão e ao arrependimento. Onde você está? Sua voz ressoa com uma mistura de tristeza e esperança, um chamado para que seus filhos se apresentem e enfrentem suas ações. Ele chama, desejando confissão e arrependimento. Ele quer que Adão e Eva reconheçam seus erros e busquem a redenção. Sua luz divina ilumina o caminho para a verdade e a reconciliação. Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Então me escondi. Adão, em sua vergonha, tenta se esconder da presença de Deus, revelando a profundidade de sua culpa. Quem te disse que você estava nu? Deus pergunta, não por ignorância,
mas para levar Adão a refletir sobre suas ações e suas consequências. Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? A pergunta é direta, um convite à honestidade e à confissão. A mulher que você colocou aqui comigo, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão, em vez de assumir a responsabilidade, culpa Eva, mostrando como o pecado distorce a verdade e os relacionamentos. A serpente me enganou, e eu comi. Eva, por sua vez, culpa a serpente, perpetuando o ciclo de culpa e evasão de responsabilidade. A resposta de Adão e Eva está longe de ser arrependida. Em vez de buscar perdão, eles se escondem atrás de desculpas e acusações. Medo e culpa caracterizam suas palavras, ilustrando como o pecado distorce nossos relacionamentos. A história nos lembra da importância da honestidade, da responsabilidade e do arrependimento sincero para a verdadeira reconciliação. Consequências da desobediência. Maldições sobre a serpente, a mulher e o homem. A história nos leva de volta ao momento crucial em que a desobediência trouxe consequências severas para todos os envolvidos. Deus se dirige a cada parte envolvida, delineando as consequências de suas ações. Ele começa com a serpente, a instigadora do pecado, e depois se volta para a mulher e o homem, cada um recebendo uma maldição específica. A serpente é amaldiçoada a rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias de sua vida. Esta maldição simboliza a humilhação e a degradação da serpente, que antes era uma criatura astuta e elevada. A inimizade é estabelecida entre a serpente e a mulher, e entre sua descendência. Esta inimizade representa a luta contínua entre o bem e o mal, uma batalha que se estenderá por gerações. Para a mulher, Deus declara que sua dor no parto aumentará e que seu desejo será por seu marido, mas ele a dominará. A dor do parto se torna um lembrete constante da queda, e a dinâmica entre homem e mulher é alterada para sempre. A maldição de Adão se concentra no solo, que agora produzirá espinhos e cardos. O trabalho que antes era uma alegria agora se torna uma luta árdua, refletindo a ruptura entre o homem e a natureza. Ele trabalhará e suará para sobreviver da terra e, por fim, retornará ao pó de onde foi tirado. Esta é uma lembrança constante da mortalidade humana e da fragilidade da vida. Esta maldição fala da realidade da morte, uma consequência do pecado que entrou no mundo pela desobediência de Adão. A morte, que antes não fazia parte da experiência humana, agora se torna uma certeza inevitável, marcando o fim da jornada terrena. Um vislumbre de esperança, provisão e promessa de Deus. Mesmo em meio ao julgamento, o amor e a misericórdia de Deus brilham. Ele fornece a Adão e Eva roupas de pele para substituir suas coberturas inadequadas de folhas de figueira. Este ato de provisão aponta para o coração compassivo de Deus. Além disso, a maldição de Deus sobre a serpente inclui um vislumbre de esperança, uma promessa de redenção futura. Esta declaração prenuncia a vinda de Jesus Cristo, que um dia derrotaria Satanás e redimiria a humanidade da maldição do pecado e da morte. O legado da queda. Impacto duradouro do pecado. As consequências da desobediência de Adão e Eva se estendem muito além do Jardim do Éden. Seu pecado introduziu o pecado e a morte no mundo, rompendo o relacionamento entre Deus e a humanidade. Os efeitos da queda são evidentes na quebra, dor e sofrimento que permeiam nosso mundo. Todos nós nascemos em pecado, separados de Deus e propensos ao egoísmo, orgulho e desobediência. O mundo anseia por cura, por restauração, por um retorno ao paraíso que foi perdido. O alvorecer da redenção. Uma promessa cumprida em Cristo. Desde o início dos tempos, a humanidade ansiava por redenção, um retorno ao estado de graça e comunhão com Deus. A promessa de um Salvador foi feita logo após a queda,
E essa promessa ecoou através dos séculos, em profecias e esperanças. A promessa de redenção insinuada em Gênesis 3 encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de todas as profecias, o Messias prometido que veio para restaurar o que foi perdido. Cada página da Bíblia aponta para ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio de sua morte na cruz, Jesus pagou a pena por nossos pecados, preenchendo a lacuna entre Deus e a humanidade. A cruz, que era um símbolo de vergonha e condenação, tornou-se um símbolo de esperança e redenção. Através de seu sacrifício, ele nos reconciliou com o Pai. Ele venceu a morte por meio de sua ressurreição, oferecendo-nos o dom da vida eterna. A tumba vazia é a prova de sua vitória sobre a morte e o pecado. Sua ressurreição nos dá a certeza de que, assim como ele vive, nós também viveremos. Em Cristo, encontramos perdão para nossos pecados, libertação do poder do pecado e esperança de um futuro livre da maldição da queda. A vida em Cristo é uma vida de liberdade, onde não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus, chamados para viver em sua luz. O jardim do Éden pode estar perdido para nós, mas por meio de Cristo, temos a esperança de um paraíso muito maior, onde habitaremos em perfeita comunhão com Deus por toda a eternidade. Este novo paraíso é um lugar de paz, alegria e amor, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. É a promessa final de Deus para aqueles que o amam e seguem seu Filho. Se você também acredita nas promessas de Deus, se inscreva, curta e compartilhe.